Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, sou formada em fisioterapia e trabalho na área da estética desde 2018. E eu resolvi criar o canal para poder ajudar as mulheres que também querem começar a trilhar este caminho na estética. E às vezes as coisas que são óbvias precisam ser ditas. E tem muitas coisas que eu gostaria de ter escutado lá no começo, logo quando eu iniciei. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Vou te dar 3 dicas práticas para te começar do zero e sem dinheiro. Se você está me ouvindo agora, provavelmente você já está cansado de depender dos outros, de esperar por uma mudança que nunca chega. Eu já tive exatamente aí neste lugar. E eu tô aqui hoje para te ajudar. Para começar, para dar o primeiro passo, mesmo sem dinheiro, mesmo começando do zero. Eu já tive também muito medo, muita insegurança, mas sabe o que eu tinha mais? Eu tinha muita vontade de dar certo, muita vontade de mudar. Eu não queria ficar parada, estagnada. Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe com 20 anos. Ainda não estava na faculdade, não era casada, não tinha uma casa, enfim, não tinha estabilidade nenhuma. Trabalhava numa farmácia aqui numa cidade vizinha onde eu morava na época e foi uma coisa assim que eu superei. Hoje a minha filha já tem 10 anos, eu tô casada com o pai dela, a gente está construindo a nossa casa própria. Mas nesse meio tempo eu precisei ter muita iniciativa e agir mesmo com medo. E eu comecei sem dinheiro, eu comecei sem experiência, eu comecei sem cliente, só com vontade mesmo. Eu não tinha dinheiro para fazer um curso, eu não tinha dinheiro para comprar uma maca, eu não tinha um espaço para atender, mas eu precisava mudar e eu precisava de uma fonte de renda. Logo que a minha filha fez 4 meses, eu meio que surtei. Eu entrei para a faculdade sem saber como eu ia pagar, eu só me inscrevi. E por incrível que pareça, eu não consegui fazer o FIES. Eu me endividei para fazer uma faculdade. Eu sou formada em fisioterapia. A ideia do vídeo nem era começar falando isso, mas eu acho que eu contando um pouco da minha história talvez inspire alguém. Enfim, eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, mas eu fiz a minha inscrição, minha filha tinha 4 meses e eu entrei para a faculdade. Não consegui fazer o FIES, eu fiz um financiamento próprio da faculdade onde eu cursei fisioterapia. Estou com a dívida até hoje, estou com processo judicial, tive alguns problemas nesse caminho aí, achei que eu não ia conseguir me formar. Mas enfim, não era esse o foco do vídeo. Voltando, eu quero te ajudar a começar. Tu que tá começando do zero, que tá sem dinheiro, que tá perdida e cansada de depender dos outros. Ou até tu que tem um trabalho que é CLT, mas tá cansada de aguentar aquele chefe chato, que só te cobra e não paga talvez o justo pelo teu trabalho. Eu também, quando eu dei o meu primeiro passo, eu era estagiária e ganhava R$500 por mês. Não dava para me bancar, eu não conseguia pagar a faculdade com esse dinheiro. Eu pagava transporte, alimentação e mais alguma continha do mês. Estava sempre apertada. Não sou filha de pais ricos, então eu sempre tive que correr atrás das minhas coisas, eu sempre tive que correr atrás do meu dinheiro. Trabalho desde muito cedo e não romantizo isso, mas eu acho que a gente tem que ter coragem de correr atrás do que a gente quer.
Então, eu não te aconselho a começar do jeito que eu comecei e eu quero te ajudar com 3 passos simples para te começar na área da estética, se é o que tu tem vontade. Eu comecei fazendo limpeza de pele, parcelei um curso em 10 vezes no cartão. E aí eu tinha que comprar o material para eu atender, né, os cosméticos, e eu tinha que ter uma maca, ou talvez atender a domicílio. Aí na época minha mãe conseguiu me pagar uma maca, eu lembro que custou R$600, se eu não me engano, foram 10 vezes de R$60. Eu lembro que todo mês ela me dava R$60 para eu pagar a maca. E foi como eu comecei. E para ter os meus primeiros clientes não foi nem um pouco fácil. E uma coisa que a gente precisa ter muito em mente é paciência. Porque tu vai começar e tu não vai ter uma agenda lotada. Ninguém começa com uma agenda lotada. Então tu tem que ter paciência e ir captando o cliente de pouquinho em pouquinho. Aqui na minha cidade é muito feito a propaganda boca a boca, sabe? Uma pessoa vem e faz, aí passa para outra, e foi assim que eu comecei a conquistar os meus primeiros clientes. Mas se fosse hoje em dia, eu faria diferente. E esse é o primeiro passo que eu te indico. Escolhe uma técnica que não seja muito custosa, que não te custe muito caro para te começar. Por exemplo, se tu começar com massagem relaxante ou drenagem linfática, que é uma das massagens que tem bastante procura, tu vai precisar de um local para atendimento, ou tu pode atender a domicílio, tu vai precisar de um creme e de um jogo de toalha. Então é uma coisa que tu não precisa de um investimento muito alto para começar. Então esse é o primeiro passo. Escolhe um tipo de serviço e começa por ele, só por ele. Não deixa se perder pelas opções, porque vão ter muitas, assim, olha, tu vai pesquisar e depois o algoritmo vai começar a te entregar mais e mais e mais e tu vai ficar meio louca com tanta coisa que tem na área da estética. Então pega um papel e uma caneta e anota. Anota o que tu gostaria de trabalhar. Tu gostaria de trabalhar com drenagem linfática, deixar a pessoa mais leve. Não te aconselho a trabalhar com drenagem linfática em pós-operatório logo no começo, porque é um pouquinho mais delicado. Mas é uma opção. Só que tu tem que te aprofundar um pouquinho mais. Tu gosta de trabalhar do relaxamento, com um ambiente mais calmo, mais tranquilo, deixar a pessoa mais tranquila, trabalha com massagem relaxante. Mas se tu gosta de alívio de dores, tu pode trabalhar com uma massagem terapêutica. Então, o meu conselho é que tu procure começar por algo que tenha demanda e tenha resultado rápido. Então, se tu não sabe por onde ir, começa pela drenagem linfática manual, que tem bastante procura e tem uma demanda bem alta. E o passo número 2, depois de tu já ter escolhido a técnica que tu vai trabalhar, é buscar conhecimento gratuito e acessível. Aqui mesmo no YouTube é uma plataforma que tem bastante conteúdo, mas cuidado com o excesso de informações. Eu te aconselho a estudar muito, mas praticar muito mais. Baixe PDFs, busque por livros, sigam profissionais confiáveis. E o terceiro passo, depois de tu ter estudado muito, ter te aplicado, ter treinado, o terceiro passo é tu construir a tua cabine de atendimento. Se caso tu não for atender a home office, que também é uma opção, tá? Mas estrutura o teu espaço sem vergonha, estrutura com o que tu tem. Se tu não tem uma maca, eu até estava procurando o que indicar para quem realmente tá sem dinheiro e não tem como investir numa maca. Se tu não tem uma maca, pega um ambiente da tua casa, um quarto, a sala, a garagem, limpa, deixa bem apresentável, porque a limpeza não tem nem o que falar, né? É o mínimo.
Deixa um ambiente limpo, cheiroso, agradável, com uma iluminação mais baixa, mais calma. Põe um colchão firme no chão. Vou deixar exemplo aqui para vocês, tá? Mas a minha dica é, se tu não tem maca, pega um colchão, põe no chão, põe o melhor lençol que tu tiver e deixa esse colchão bem apresentável, põe uma mantinha, uma bandeja com um chazinho, com um agradinho, uma florzinha, uma velinha, que tu tiver aí para enfeitar, mas tenta deixar o mais limpo possível, o mais aconchegante possível com o que tu tem e não te envergonhe. Começa. O importante é tu começar. Não, o importante não é ser belo no começo. O importante é tu perder o medo e a vergonha e agir. E depois tu vai melhorando. É como eu tô fazendo aqui. Esse é meu primeiro vídeo no canal. E eu quero pedir desculpa para vocês porque provavelmente tá com bastante eco. Eu tô na recepção aqui da minha sala de atendimento. É um ambiente bem pequenininho, é um espaço improvisado, mas é o que eu tenho no momento e eu quero muito poder ajudar vocês. Então eu comecei. Esse é o meu primeiro passo. Então eu tenho um desafio para vocês, mas antes disso vamos ao resumo da nossa aula. Anota aí no teu caderninho. Número 1, escolha a sua técnica. Número 2, estude com foco e comece hoje. E número 3, monte o seu cantinho com o que você tem. Anotou? E o desafio é que você dê o primeiro passo até o próximo vídeo, que você tenha pelo menos assistido uma aula ou tenha chamado uma amiga para começar a treinar. E eu vou deixar para vocês, vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo um PDF com um guia básico para iniciar na massagem e na estética. É um checklist que tem um checklist inicial, tá? Para os primeiros passos para quem quer empreender com leveza e confiança, que nesse checklist tem. Se tu já escolheu a tua área para atuação, tu vai dar um check. Se tu deu um nome para o teu negócio, tu vai dar um check. Se tu já separou um cantinho para começar, tu vai dar um check. Se tu já comprou teus materiais, tu vai dar um check. Se tu já treinou em pelo menos 3 pessoas próximas, tu vai dar um check. Se tu criou um cartão digital para divulgação no Canva, tu vai dar um check. E tem muitas outras coisas. Tem lista de materiais básicos, sugestões de nome, como montar um nome para o teu negócio ou serviço, inspirações para começar, como divulgar o teu cartão de visita nos grupos de WhatsApp, uma rotina de estudos e prática semanal e uma frase final para te inspirar. Que toda mulher que decide cuidar dos outros merece cuidar de si e dos seus sonhos também. Comece pequeno, mas comece com verdade. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!